Obrigado, Caio. Deus abençoe. Vamos para a palavra, quero te convidar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho e eu quero trazer esse tema, porque eu tenho encontrado nos diálogos que a gente tem feito com alguns irmãos. Pode acender tudo ali, Caio. Não, de trás lá. Aqui pode acender tudo aqui também. Isso. A última lá também. Estamos se ajeitando. Aí. Haja luz e ouve luz. É assim que funciona. Aí. O Henrique já vai te ajudar aí. É contigo, Henrique. É o strobo. O Caio ligou um strobo nessas últimas luzes aí, Henrique. Arruma aí, Henrique, senão já viu, né? Deixa essa aqui, tá ótimo, Caio. Obrigado. Eu tenho conversado com algumas pessoas, e não sei se foi com você que eu conversei, ou talvez faz parte das tuas dúvidas também. É uma coisa muito importante que tem a ver com a nossa base do que nós cremos e de quem nós nos tornamos. A pergunta que eu tenho que te fazer a respeito disso seria: como anda a sua fé? Se eu te perguntar numa simples frase, você me responder, o que é fé para você? Se de repente a gente comentar e soltar e falar, pastor, você tem fé? Eu tenho, pastor, sou homem de fé. Como você identifica um homem de fé? Como você identifica uma mulher cheia de fé? Como você identifica, olhando para a palavra de Deus, as tuas atitudes no seu dia a dia, como um homem e uma mulher que age e reage pela fé? Tenho me preocupado muito com isso, porque me parece que muitos de nós estão confundindo fé com crença. Muitas vezes, eu não sei se você lendo a Bíblia entende isso, mas às vezes nós confundimos fé, que é o que a palavra de Deus diz, inclusive no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vamos ler 2 textos de Hebreus aqui, mas às vezes a gente confunde fé com poder. A gente confunde fé com acreditar. Será que é a mesma coisa? Será que fé é acreditar em Deus? Por exemplo, a Bíblia diz que Satanás acredita em Deus, só não confia. Então, Satanás tem fé em Deus? Quero te contar uma história que me acompanha desde 1999, quando eu li um livro de um missionário. E essa história eu já contei para você e eu quero relembrá-la. Ela conta a história, esse missionário conta a história de que um dia ele sempre pedindo para Deus, um homem de Deus ele era, um jovem, mas destemido, desejoso de ouvir Deus, sempre disposto a conversar com Deus. E ele então foi agraciado, foi abençoado, e ele passou na faculdade. Passando na faculdade, nesse trânsito de adentrar a faculdade com os seus 19 para 20 anos, ele sempre pedia para Deus uma oportunidade para declarar do seu amor. Ele sempre era confrontado, e talvez você também o é, a saber se você acredita em Deus ou não. Ou talvez, no assunto que nós estamos falando, ele era confrontado sobre a fé dele. Você tem fé mesmo? E naquela faculdade tinha um famoso professor de filosofia, nada contra a filosofia nem os professores, pelo contrário, mas um famoso professor de filosofia que era extremamente ateu e sacana. O auditório nos Estados Unidos é como se fosse isso aqui, só que é o contrário, o professor fica mais embaixo, a faculdade em cima, assim, e o professor na sua mesa, aquilo que a gente às vezes vê em televisão mesmo. E aí, na primeira aula, ele sempre fazia um desafio. Ele chamava todos ali a responsabilidade, olhar para ele, e ele falava assim: tem algum crente aqui? Tem algum cristão aqui? E ele fazia isso por vários anos, ele fez, e as pessoas já sentiam que ele debochava. Quando a pessoa se manifestava, ele já zoava, brincava, fazia aquele deboche, então o pessoal às vezes não queria nem mais se manifestar. Mas aquele dia, aquele jovem, esse rapaz estava ali, e esse rapaz tinha pedido para Deus: Senhor, me dê uma oportunidade para que eu viva o que eu creio. E pelo que eu creio, eu viva.
Aquele professor chamou-o lá e perguntou se tem alguém aqui que é cristão. E ele levantou a mão lá no fundo. Tem um aqui. O professor, ligeiro que é, temos um maluco entre nós. Temos um crente. Maravilha, desce aqui, menino, desce aqui. Chamou ele, ele foi lá do lado. O professor na mesa dele, o rapaz estava aqui. Aí ele chegou para o rapaz e falou, eu não acredito em Deus. Nada disso, essas baboseiras que vocês acham que vocês acreditam. Palavras natural desse jovem. Eu não acredito em nada disso. Para mim isso aí é só conto para a história, esse negócio de Bíblia, essas coisas, enfim. Judiou de nós. Sabe aquele irmãozinho que nós tem de vez em quando? Que debocha? Fez isso. E ao debochar, ele abriu a sua gaveta, ele catou um ovo, entregou na mão do rapaz e disse, agora eu vou te dar uma grande chance. Talvez a maior chance da sua vida. Você vai pegar esse ovo e vai orar ao seu Deus. Olha, Gilmar, orar ao seu Deus. Para que o seu Deus, se ele existe, ele vai te responder. Inclusive há uma historinha na Bíblia que fala sobre isso, né? Elias e Baal. E aí ele entregou o ovo na mão do jovem e disse para ele, ora aí, e depois você me entrega o ovo e eu vou soltar esse ovo. Eu acredito na lei da gravidade, e eu vou soltar esse ovo vai cair e vai quebrar, e o seu Deus não pode fazer nada sobre isso. Combinado? Combinado. Aquele jovem catou o ovo na mão, olhando para aquela sala silenciosa como está aqui, olhando o professor com o ovo na mão, fechou os olhos e começou a fazer mais ou menos assim a oração. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de ser provado pela fé. Pedia isso sempre, e hoje o Senhor me concedeu. Eu sei que esse professor tem feito esse desafio há muito tempo, mas hoje chegou a minha vez. Eu sei também, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer esse ovo flutuar, esse ovo cair e não quebrar. Enfim, Tu é dono do ouro e da prata, inclusive o Senhor é quem criou a lei da gravidade. Mas o meu pedido, Pai, é que esse ovo não flutue, não faça nada disso. Pelo contrário, Pai, a hora que eu entregar esse ovo na mão do meu professor que está aqui ao meu lado, e ele soltar, que esse ovo caia e quebre como qualquer ovo. Mas assim que ele cair, quebrar, espedaçar no chão, o coração do meu professor exploda num infarto e ele morra do mesmo jeito que o ovo caindo, ele caia do outro lado. Assim eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Catou o ovo, entregou na mão do rapaz e falou, fica à vontade, professor, pode soltar o ovo. O professor abriu a gaveta, colocou o ovo ali e falou, vamos para a aula que já deu hoje, já está ótimo, estamos de boa, foi boa a aula. Nunca mais aquele professor desafiou alguém. Trouxe essa história para você entender, porque talvez se você fosse o rapaz ali, ou o dono da oração, como que você agiria naquela hora? Talvez você e eu pediríamos para Deus nos dar poder para a hora que pegar o ovo ali, fazer assim, pá, e sai um pintinho. Aleluia. Deus é bom, né? Oh, glória. Ou fazer o ovo, fazer assim, soltar, segura professor, ó, o ovo flutuando. Passa a mãozinha. Talvez a gente quisesse isso. E ficaria bonito, e ficaria um negócio assim, esplendoroso, o pessoal ia falar, uau, olha só. Mas esse rapaz teve uma postura diferente na minha perspectiva e talvez de todos nós, onde ele faz com que a sua fé, aquilo que ele acredita, seja de uma forma tão inteligente para a vida dele, tão fácil de raciocinar e tão tranquila de passar, de transmitir para os outros, que pela unção do Espírito ele tem uma maravilhosa, linda ideia em meio à sua oração. Deus não demonstrou poder, o ovo não flutuou, o ovo não quebrou, não precisou de nada disso. Apenas a postura, a palavra e o temor de Deus, da qual ele foi desenvolvendo a partir da sua relação, fez com que aquele professor percebesse que aquele jovem acreditava e que ele também acreditava em Deus, mesmo não sabendo que acreditava em Deus. Por isso que eu gostaria de desafiar você sobre a nossa fé.
Isso tem a ver, essa história tem a ver com o dia a dia que aquele jovem tem na sua escola, na faculdade. Tem a ver com o dia a dia de pais, de mães com seus filhos. Tem a ver com o dia a dia seu, no seu trabalho, onde você encontra várias circunstâncias, às vezes contrárias, que elas vão provar a sua fé. Mas o maior problema não é provar a nossa fé, é como nós estamos reagindo a essa prova. Como é que você está se saindo nesses desafios que a vida tem colocado para nós? Por isso, sobre a fé, quero lhe ensinar alguns detalhes muito importantes, que talvez elas fazem sentido para você começar a viver a sua fé de forma mais madura do que imatura. E a primeira coisa que eu quero que você guarde é um conceito muito tranquilo. Fé. Qual palavra associa a fé para você? A primeira palavra que te vem à mente dessas duas que eu vou te dizer. Fé tem a ver com confiança ou conhecimento? A maioria de nós talvez vai dizer confiança. Porque talvez na expectativa que a gente tem em comum, fé, ou mesmo até, eu vou fazer uma fezinha, é você confiar em alguma coisa, quando alguém faz uma fezinha num joguinho. Ou às vezes, quando alguém dar fé num ambiente de cartório, essas coisas, é afirmar por verdade. Então, eu confio que aquela pessoa está fazendo o que está fazendo. Ou, quando você vê alguém de uma boa fé, é alguém honesto. Ou talvez quando você vê alguém de má fé, é alguém desonesto. Parece que a fé, nessa estrutura nossa, ela se associa mais a mim e a sua vida na base da confiança. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A fé, e aqui eu quero que você entenda com tranquilidade essa expressão, ela tem dois elementos, como muitas coisas da nossa vida, são princípios bíblicos: a natureza e a testificação. Lembre-se sempre disso, natureza e testificação. Para você perceber o que eu estou dizendo, aqui nós temos as paredes desse prédio, as 4 paredes aqui. Isso aqui, nesse princípio, são testificações. E a natureza desse edifício está embaixo. A gente não enxerga, tem umas sapatas gigantes ali, várias aqui, para fazer colunas, para segurar, para deixar isso aqui estruturado, para depois subir os muros. Então a natureza, ela tem a ver com aquilo que está embaixo, estruturando, segurando tudo aquilo que testificados, as paredes aparecem. Deu para entender? Natureza e testificação. Um exemplo antes de falar da fé. Paulo fala isso por várias vezes. Inclusive no início das suas cartas, quando ele vai falar aos Gálatas, aos Colossenses, ele diz assim: aos santos da igreja. Quando Paulo fala isso, quando Tiago fala isso, quando o apóstolo Pedro fala isso, ele não está dizendo aos santos do jeito que nós temos hoje, alguma estátua, alguém, aquele santo, não é isso. Quando ele fala isso, ele está chamando a igreja, como por exemplo, se ele fosse escrever uma carta à igreja de São Manuel, ele diria: aos santos nós da igreja de São Manuel. E a expressão santo no original quer dizer separado, quer dizer que aquele que já se encontrou com Jesus. E aí a natureza de você ser santo, qual é? O que é a natureza? Aquele que está embaixo, como a gente falou. A natureza de ser santo, qual que é? É porque o Espírito Santo habita em você. Por isso que nem todo mundo pode ser chamado de santo, ou de filho, numa outra estrutura da palavra. O próprio Jesus vai dizer para nós que aqueles a quem creu nele, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos, o restante é tudo criatura. E os filhos, uma vez encontrando com Jesus, recebem o Espírito Santo de Deus, está em Atos capítulo 3 em diante. E aí você se encontra com Jesus, recebe o Espírito Santo de Deus, então agora pela sua natureza, não mais pecaminosa, agora a natureza de santidade. Então o santo habita em você, então a natureza minha é ser santo, porque eu sou um novo homem, uma nova mulher, nova criatura em Cristo Jesus. Mas a testificação, ou seja, aquilo que vai demonstrar o testemunho da minha natureza, são meus frutos.
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, 21 para frente, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, a natureza do Isaías é o Espírito Santo que agora habita nele, e a testificação, ou seja, o que ele produz como comportamento, atitude, procedimento, deve ser a mesma da minha natureza. Então, se eu sou santo, obras de um homem santo. Se eu sou santo, santidade. Se eu sou santo, vivo em santificação. Se eu sou santo, a testificação é essa. É a raiz de uma árvore. Se você vai numa jabuticabeira, a hora que a árvore começa a aparecer, a raiz dela você não identifica, mas você vê ali, a hora que começa a aparecer os frutos, você identifica que é jabuticaba. Mas não é por causa do fruto, é por causa da natureza dela. Deu para entender? Guarda isso. Pastor, não entendi, me liga durante a semana, eu tomo açaí, eu te passo com mais calma. Mas em relação à fé, a gente tem a mesma questão e eu preciso que você entenda e coloque a sua fé nesse princípio de natureza e testificação. Quando a gente entende ou olha, e quando vocês responderam talvez no coração a pergunta, fé tem a ver com conhecimento? Também, mas não é a natureza. A natureza da fé, ou aquilo que é base, a estrutura da fé, não é confiar, é conhecer. Por exemplo, se você for lá, por favor, Caio, me ajuda no texto, em Romanos capítulo de número 10, versículo 17, olha o que fala sobre a nossa fé, só para você entender. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem veio por meio da pregação a respeito de Cristo, ou seja, a fé da qual eu vivo e tenho, ela vem crescer, ela vem se desenvolver na sua natureza, a partir do conhecimento. E por ter conhecido aquele que é autor e consumador da minha fé, como o apóstolo Paulo nos lembra, a testificação, ou seja, o resultado dessa natureza, vai gerar confiança em Deus. Por isso que quando a gente olha sobre confiança e sobre conhecimento, muitos de nós, às vezes, vivem mais a partir de uma fé sem conhecer do que uma fé para conhecer. E isso é um problema na nossa geração. Isso é um problema para a nossa igreja. Porque quando você tem uma fé só confiando, mas não conhecendo quem é o autor e consumador da sua fé, você vai viver oscilações extraordinárias. Você vai viver inconstâncias na sua vida demais da conta. É como você ver as pessoas, e não sei se é o seu caso, espero que não, se for, dá para melhorar isso, mas quando nós vivemos inconstâncias espirituais, hoje estou bem, hoje não estou bem, talvez é porque a sua fé falta conhecimento, tem muito desejo, muita confiança, muita crença, mas pouco conhecimento. E por que isso? Meu querido Aron, que está aqui comigo, lá de Lençóis, com seu filhão, se eu chegar e coloco sempre esse exemplo para a gente não esquecer, se chega na piscina ali, eu e o Aron aqui, o filhão dele está ali, em pé na beira da piscina, e eu falo, pula, se ele não me conhecesse, ele ia olhar para mim e falar, quem é você? Mas ele confia em mim, porque eu sou grandão diante da piscina, e maior que ele, então ele confia em mim. Mas por que ele não se lança? Porque ele não me conhece. Agora o pai, ele conhece, convive, por isso que quando o pai faz assim, não importa a distância, não importa o desafio, ele se lança. Porque ele, além de conhecer quem está recebendo, ele foi pelo conhecimento, exercitando isso e produzindo confiança. A nossa fé, o jeito que nós estamos vivendo hoje, é uma fé mais de acreditar do que ter fé de verdade. Por isso que muitos irmãos hoje estão se frustrando com igrejas, se frustrando com pessoas religiosas, por exemplo, pastores, se frustrando, e às vezes é de fato, a igreja frustra nós, cheio de pecador, pastor frustra nós também, cheio de pastor, tudo é pecador, fique em paz, mas às vezes a gente se frustra tanto, e esses dias inclusive, uma pessoa, um humorista, está sendo até um pouco bombardeado nas redes sociais, porque ele falou algumas coisas bem difíceis, bem duras da gente ouvir, e aí você percebe que a fé desse jovem, é uma fé em base do conhecimento e nunca em base do conhecimento.
em base melhor da confiança e nunca em base do conhecimento. Por exemplo, a sua fé é porque você confia em Deus ou porque você conhece Deus? O seu trilho diário, sua caminhada, o seu trabalho, onde você está, é porque você confia que Deus está com você ou você sabe que Ele já disse que vai estar com você, então você confia na palavra dEle e não naquilo que você vê? Porque não sei se você já fez uma observação sobre isso, mas acreditar, olhando para a palavra, nomenclatura dela mesma, é você dar crédito a, eu vou acreditar, então vou dar crédito a, eu vou acreditar em você, já fez essa expressão, vou acreditar em você, então você está dando crédito àquela pessoa. É isso que nós fazemos, às vezes com a nossa crença, com a nossa fé, mas dar crédito, ou valorizar, ou sonhar, ou fazer algo do tipo, a respeito daquela pessoa, no caso com Deus, não é bíblico. E talvez não é bíblico porque fé não tem a ver com dar crédito, tem a ver com ter convicção. Eu sei que o meu Redentor vive. Pronto, suficiente. Ter fé, ao invés de acreditar, é você não viver por crença, porque a crença nos leva a fazer o que nós desejamos. Fé nos leva a ser submissos à vontade de Deus. Por isso que conhecer a Deus é muito mais importante para fortalecer e estruturar a minha fé, do que às vezes nós ficarmos sempre acreditando e acreditando e acreditando. Em geral, a fé é algo que nós precisamos entender, e eu quero colocar 2 textos aqui, primeiro capítulo 5 de Hebreus, por favor, versículo 1, Caio. Acompanhe na sua Bíblia e risque ele também, por favor. A fé, ela tem 2 elementos que eu gostaria que você pensasse nesse texto. Esse é o primeiro. Que você fizesse uma autoavaliação sobre a sua fé. Você acha que a sua fé é madura ou é imatura? Você acha que a sua fé te acompanha nas ciladas da vida? Você acha que os momentos mais difíceis da sua existência, no seu trabalho, na faculdade, na escola, o que você faz com o que você conhece, no que você crê? A fé, o primeiro canal, nós vamos falar isso mais para frente, outros dias, o primeiro canal que a gente tem a respeito da fé, o primeiro viés, ou talvez a primeira estação que a fé produz em nós, é a oração, né? E a gente acredita muito que fé e oração estão bem linkadas, e estão, mas não do jeito que talvez você pensa. Fé e oração, vamos falar disso outro dia. Mas a sua fé, segundo o livro de autor de Hebreus, capítulo 11 e capítulo 5, como é que ela está? Olha o que diz Hebreus capítulo 5, versículo de 1 em diante, eu quero convidar você. Esse texto é um pouco longo, mas eu quero que você ouça a leitura dele. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, entenda isso. Apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Qual que é a função, deixa lá Caio, qual que é a função do sacerdote? O profeta e o sacerdote, 2 distinções. O profeta é aquele que ouve de Deus e transmite ao povo. O sacerdote é aquele que pega do povo e canaliza para Deus. Deu para entender? Certo? O profeta é de Deus para nós. Sacerdote pega tudo do povo, inclusive naquela época, inclusive desse texto, lá para trás, os sacrifícios, as ofertas, para ele se colocar mediante, ele é o mediador entre o povo e Deus. Quem é? O sacerdote. Deu para entender? Essa é a função do sacerdote. E isso era muito mais antigo do que a gente imagina, e o texto vai dizer para nós. Pode passar, Caio. E esses homens foram escolhidos pelos homens. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erro. Pode descer no Caio. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Porque o sacerdote escolhido pelo povo é um ser humano igual a mim, igual a você. Até aí. Pode descer? Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que o homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, e aí ele vai mudar e vai falar de Jesus, que é o mediador, o sacerdote, um dos papéis de Jesus. Assim também Cristo não tomou para si a honra de ser grande sacerdote,
Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é meu filho, hoje me tornei o seu pai. Ou, em outras traduções, hoje te gerei. E essa expressão também é falada no Salmo 110, versículo 4. Pode passar, Caio. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse, está aí a menção do Salmo: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdote de Melquisedeque. É um assunto bem difícil, nós não vamos entrar nele, mas eu precisava ler ele para você entender. Pode voltar uma ali, por favor? Essa ação, essa ordem sacerdotal de Melquisedeque vem lá para trás. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas o que o autor aos Hebreus está dizendo para aquele povo é: gente, Jesus é o sacerdote hoje. Jesus é o mediador entre o povo. Ele se fez pecador entre nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele, pela cruz, levou todos os pecados. Então ele foi a propiciação. Ele é o sacerdote. Pastor, o que é propiciação? Deixa eu te fazer entender também alguns nomes diferentes. O sacerdote tinha um lugar que a gente chamava, vamos separar aqui. Aqui é o santo dos santos, aqui é o santo, e aqui é onde a galera chegava. Todo culto que você chegava naquela época, você chegava trazendo assim, por exemplo, você estava bem, hoje esse mês aqui eu não pequei muito não. Então você levava um passarinho, você pecou bastante, você levava um bichinho maior. Tinha lá as coisas do bicho, não vamos falar sobre isso agora. Mas você levava um bichinho, e o sacerdote pegava aqueles bichos, todos eles, e levava ao Santo dos Santos, e ali era sacrificado a Deus. Se algum de nós que trouxe esses bichinhos, trouxe um bicho maculado, ou seja, com defeito, algo assim, o fogo que consumia do céu todos os sacrifícios, matava o sacerdote. Entendem? Esse sacerdote é dessa ordem e era a função dos sacerdotes. E Jesus vem com essa propiciação, ou seja, ele vem para pegar todas as nossas ofertas ou os nossos pecados sem oferta, e ele é a oferta. Ele mesmo se rende, se entrega, e ele é a oferta pelos nossos pecados. E o fogo consumidor da ira de Deus vem e cai sobre ele. Ele morre, mas ressuscita ao terceiro dia, e aí ele pode sim ser o que o apóstolo Paulo fala: não há outro nome que não possa ser salvo, senão Cristo Jesus, homem. Por isso que quando começamos a falar sobre essa linhagem, ou essa ordem sacerdotal de Melquisedeque, ele vai introduzir a ideia de que Jesus é o mediador. Mas olha isso, vamos descendo, Caio, por favor. A partir desse texto, do versículo 7, durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Pode ir passando. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Jesus passou por isso. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem sacerdotal, ou na ordem do sacerdote de Melquisedeque. Até aí, versículo 10. Nesse contexto, a gente tem uma história, um momento bem difícil. Mas aí, chega no versículo 11, Caio, o mais triste para mim é o versículo 11 em seguida. Olha o que o autor de Hebreus, na minha visão, Paulo, mas é um autor apenas. Temos muito que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil de explicar. Numa outra tradução, Caio, se você tiver até aí, está dizendo assim: eu tenho muito, quero muito te ensinar, do qual muito temos que dizer, difícil de interpretação, porquanto vocês fizeram negligências, ou vocês fecharam os ouvidos. Numa outra tradução está dizendo assim: vocês não têm estrutura suficiente para ouvir o que eu vou dizer. Talvez no contexto nosso, o que o autor está dizendo é assim: a fé de vocês é muito simplista. Vocês não têm estrutura para ouvir o que eu vou te dizer. Sobre Melquisedeque, sobre Jesus, eu dei uma pincelada, mas eu queria introduzir esse assunto e entrar mais, mas eu não posso, porque vocês não têm essa estrutura. Dá para piorar, versículo 12, pode voltar na outra tradução, Caio, por favor? Pode deixar nessa.
Porque devendo já vocês serem mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos aqui, tudo aquilo que eu preguei para vocês, tudo aquilo que eu desenvolvi com vocês, parece que vocês não aprenderam nada. Parece que quando vocês ouvem ou vivem aquilo que a gente está vivendo, nesse caso o autor aos Hebreus, parece que não sai da igreja, não sai do encontro, não entra no coração das pessoas, e parece que eles não voltam, aí tem que voltar a ensinar os primeiros rudimentos, as coisas simples do Evangelho. Mas ele continua: vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. O que o autor aos Hebreus está constatando é que a igreja se reúne ali pelo povo hebreu, é uma igreja que tem uma fé muito fraca. Uma fé muito fraca. Mas ele continua dizendo, por favor, Caio, versículo seguinte: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando na palavra da justiça, porque ainda é menino. Versículo seguinte: mas o mantimento sólido, o alimento sólido, é para os perfeitos, numa outra tradução é para os adultos. A palavra perfeição não é perfeição em comportamento, é perfeição em plenitude de quem se tornou, sou homem adulto. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Outra tradução nesse versículo, por favor, Caio. Olha o que diz uma outra tradução, pode ser da Ara, isso. Outra, Caio, essa aí é a mesma. Também é a mesma. Tem a NVI aí, por favor? Tá. No entanto, isso. O alimento sólido, como eu disse para vocês, é para quem? Para os adultos. Os quais, quem? Os adultos, pelo exercício constante, ou seja, não são pessoas inconstantes, pelo exercício das suas faculdades, inteligência, mentalidade e procedimento, se tornaram aptos para discernir tanto bem quanto mal. Quero deixar aqui esse texto para você entender sobre a nossa fragilidade da fé, para a gente desenvolver e discorrer sobre esse texto. O que o autor aos Hebreus está dizendo para a gente, queridos, é que há sim fases da nossa vida cristã. Há fases da nossa vida, o próprio Jesus disse, o apóstolo Paulo diz sobre isso, o apóstolo Pedro fala sobre isso, intercalando as suas teologias, dizendo que a gente tem a postura de nascer de novo. João capítulo 3 vai falar sobre isso para nós, versículo 1 até o 18, que tem que nascer de novo. Aí você nasce de novo, você é um recém-nascido em Cristo, depois você se torna uma criança em Cristo, um jovem em Cristo e um adulto em Cristo. Ou seja, a jornada com Jesus, já tenho falado aqui várias vezes para toda a igreja, é um eterno crescer, é um eterno evoluir. O problema é que a gente deveria fazer esse procedimento, e desde lá na igreja aos Hebreus, eles não evoluíram, eles não cresceram. E o autor aos Hebreus fica indignado com eles, como por isso que para mim é apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo na sua carta em 1 Coríntios diz a mesma coisa. Ele diz, gente, eu já queria falar com vocês como adultos, mas eu não posso, porque vocês ainda são carnais, ainda são gente pequena, gente que tem fé muito rasa. É uma palavra de indignação do apóstolo Paulo sobre a igreja que ele está encontrando. E aí, nesse mesmo texto, quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 2, coloca para mim só para comprovar esse texto, Caio, por favor. Olha o que diz esse texto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Versículo 2, Caio, dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, e tão pouco agora estão. Numa outra tradução está dizendo, parece que vocês regrediram. E aqui eu quero fazer essa observação para você tentar entender, antes do segundo texto, e a gente partir para o encerramento. É fazer uma autoavaliação sobre como que anda a sua fé, irmão. Será que a sua fé está tão pequena assim, de Deus olhar para nós e ficar indignado e dizer assim,
Já era para você estar crescido. Algumas perguntas que você faz para Deus já nem precisavam ter mais. Nós vamos falar sobre isso em oração, em outro momento. Algumas ações, algumas atitudes que são muito primárias, elas não deveriam estar acontecendo mais. Você que tem um funcionário, vou usar esse paralelo para você entender, e o seu funcionário chega atrasado todo dia. Não vai chegar uma hora que você vai falar, cara, não dá mais, velho. Você não cresce, cara. Você assina advertência. Eu falo isso para você, eu te ensino, mas você não quer. É desse jeito que Deus está falando. Ou talvez no seu relacionamento, quando vocês têm dificuldades no casamento, como todos nós temos, e aí você vai tentando, ajuda a linha, mas parece que a pessoa não quer evoluir. E essa semana, lendo um texto muito importante da palavra de Timóteo, Paulo ao Timóteo, quando ele vai falar sobre aqueles homens e mulheres que são amantes de si mesmo, ele usa uma expressão de irreconciliáveis. O que Paulo está dizendo para nós é que nesse tempo que nós estamos vivendo, teria gente que não vai ter capacidade de se reconciliar com Deus mesmo. Gente ruim que vai morrer ruim. E às vezes nessa utilidade da nossa fé, a gente ora para Deus transformar a nossa esposa, né? E a gente quer ter fé para isso. Porque a nossa expectativa é que a fé vai gerar em mim um poder para eu fazer coisas maravilhosas, inclusive sobrenaturais. E aí na minha oração, por causa desse conceito de fé que eu tenho, eu oro, Senhor, muda minha esposa, faz isso para minha esposa. Estou me fazendo aqui o movimento, tá? As esposas pelos maridos também. Muda minha esposa, faz isso para minha esposa. Ora, Senhor, muda ela, faz ela pensar assim. A fé não é para você orar para mudar a sua esposa. A fé é para você se tornar o marido que Deus colocou para sua esposa viver. Por isso que a fé não tem a ver com lá, tem a ver com cá. E só vai startar isso no seu e no meu coração quando a gente começar a ler a Bíblia. Quando a gente começar a ter alimento sólido, e esses alimentos sólidos vão mexendo com a gente, fortalecendo com a nossa maneira de pensar e de destituir o certo do errado e tomar a decisão correta a respeito do que nós vamos fazer. Por quê? Porque nos tornamos, como falamos no mês passado, pessoas sábias por causa do conhecimento de Deus. Por isso, queridos, como é que anda a sua fé? Se hoje Deus mandasse uma carta para você, como Ele diria? Alessandro, João, Zé, Danilo, Johnny, está ali com o querido Samuel, Jaque. Quando ele dissesse seu nome, o que ele diria sobre a sua fé? E aí, a fé não está ligada naquilo que você pode fazer. A fé não está ligada no que Deus pode fazer, mas em quem você é para viver do jeito que Ele deseja. E o segundo texto que eu quero que você guarde no Hebreus capítulo de número 1. Olha o que diz esse texto, Hebreus 1, a partir do versículo 1, Caio, por favor. Esse texto faz parte da galeria da fé. Homens e mulheres das quais, inclusive no versículo 38 vai dizer que o mundo não era digno, gente fora do normal. Gente que está nessa galeria aí, está nesse lugar, é gente fora do normal. No passado Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Pode descer no Caio, por favor. Hebreus 11, Caio, por favor, não é um não. Estou lendo, eu falei, está alguma coisa confusa, Caio. Ah, Caio, quer fazer pegadinha comigo, né? Peguei você. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e certeza das coisas que não vemos. Fé é convicção. Fé não é expectativa. Vou repetir, fé não é expectativa, fé é convicção. Na prática se resume assim. Aron fez uma prova esses dias, né? A fé do Aron na prática desse texto é assim: estudei para a prova, vou para a prova, faço a prova. Terminei a prova, maravilha, entrego a prova. E saio. Ai, gente, será que eu fui bem? Será que eu não fui bem? Como é que foi? Como não sei o que. Ai, meu Deus, blá, blá, blá. Isso é a expectativa do que você fez. A fé era para produzir no Aron. Fiz a prova, estudei, segundo o Senhor me permitiu. Fiz a prova o máximo possível, ali oramos juntos, inclusive pelo dia da prova.
entrega a prova e fala, beleza. No dia a dia, antes do resultado da prova, ele fala, Senhor, está nas tuas mãos, estou em paz. É isso que a fé tem que fazer com a gente. Pergunto bem retoricamente, é assim que você faz? É assim que a fé produz em você convicção? Ou a gente tem na medida da fé a expectativa de que eu coloquei, lancei, mas eu fico assim, ai meu Deus, e agora como é que é? Quanta gente eu fico angustiado, eu vejo angustiado, inclusive brincando com o Romário esses dias, né Romário? Falei para ele, maninho, eu quero falar com vocês, lançar um desafio. Falou, beleza, manda aí. Falei, depois eu te falo. Ô louco pastor, você vai acabar comigo. Quantos de nós, ao invés de viver numa base de fé, na sua natureza de conhecimento, de que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo coopera para o nosso bem, vivemos atribulados na ideia de expectativa, porque geraram em nós uma expectativa. E sabe de onde vem essa geração de expectativa? De Satanás. Quando lá em Gênesis, capítulo de número 3, quando a serpente chegou para a Eva e falou para Eva, bem claro, nos lábios de Satanás, nos lábios da serpente, dizendo para ela, Deus disse isso? Não, você vai ser. Olha a expectativa que Satanás gera em cima de Adão e de Eva. Por quê? Porque quem gera expectativa não é fé, é crendice. A fé, segundo o texto, gera convicção. E essa convicção não é só eu creio que Deus vai fazer, não. É viver crendo que Deus vai fazer. O seu comportamento tem que ser desse jeito, senão não faz sentido. Apóstolo Tiago vai dizer para nós que a fé sem obras é morta. Eu creio que Deus está no controle, mas eu não vivo como se Deus estivesse no controle. A minha fé é crença, não é fé. Mas deixa eu piorar um pouquinho o texto, vamos continuar. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pode descer no Caio. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tem que ter fé para acreditar num trem desse? Pode cair no Caio. Presta atenção nesses três personagens que eu quero fechar o nosso texto hoje. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé, até hoje ainda fala. O primeiro personagem desse texto é Abel. Nós temos três personagens, o primeiro é Abel, o segundo é Enoque, o terceiro é Noé, na sequência dos textos. Todos eles viveram e esperaram, mas eles tinham uma fé diferenciada, e eu quero que você guarde isso. A atitude de fé de Abel era de alguém que ofereceu algo a Deus de forma maravilhosa. Era alguém que ao colocar diante de Deus as suas situações ou as questões, ele se entregou só. Ele não sabia se Deus, ele não tinha ideia se Deus ia recompensar, ele não tinha ideia que Deus ia devolver, ele não tinha ideia nada, não era uma barganha, era simplesmente uma entrega. E Abel nos ensina a viver essa entrega dizendo, Senhor, está aqui, te dou. Mas diferente de Abel, no mundo atual, a nossa fé tem a ver com o que Deus pode fazer para mim. Por exemplo, você vem aqui fortalecer a sua fé para que durante a semana você não tenha problemas. E se quando você passa por momentos difíceis durante a semana, você fala, onde foi que eu errei? Achando que é sobre você. Porque a nossa fé não é uma fé de entrega. Salmo 37, versículo 5 nos ensina sobre isso. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais ele vai fazer. Para você entender, tem gente que entrega para o Senhor. Senhor, está nas tuas mãos. Digamos que aqui é um emprego. Eu entrego para Deus. Mas eu fico falando, e aí Deus, como é que está? E aí Deus, e aí? Beleza? E aí como é que está Deus? Está certo? Ó, peraí, você entregou? Entreguei, mas você não confiou. Porque confiar é dizer, fica em paz. Confiar é fazer a prova, descansar e falar, Senhor, agora está nas tuas mãos. E se passar? Amém. E se não passar? Amém. Entreguei para quem sabe. Brinquei até com Arão no dia da prova dele, falei, ore para que Deus esteja presente e estará junto aos corretores. Aqueles que vão corrigir, deixa eles. Se houver maldade, o Espírito Santo vai estar lá incomodando eles, irmão. Fique em paz, o que depender de você já foi feito, agora confia. Mas tem muita gente que
confia em Deus, mas não entrega. Talvez é o que mais temos dentro da igreja. Gente que confia demais em Deus. Você confia em Deus? Claro, pastor. Confia em Deus? Claro, pastor. Então por que você está desesperado? Por isso que o salmista diz bem claro, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega para Ele. E confia. Uma vez eu ouvi um pastor mencionando essa tradução, ele dizia assim: entrega. Fique quieto na sua e deixa Deus agir. Para de encher o saco de Deus com as suas teimosias, com os seus desvaneios, com a nossa mania de, porque nós não somos de alguém para dar crédito ou para confiar, acha que Deus não é para confiar. Como eu disse alguns domingos atrás, eu fico triste de ver às vezes muitos de nós, não fazendo valer a pena a morte de Jesus. Abel fez valer a pena tudo. Ele entregou mesmo não sabendo se ia ganhar, se ia receber. Ele simplesmente entregou. Abel tinha uma fé madura. Que tipo que é a sua fé? Você entrega? O segundo personagem, olha continuando o texto, versículo 5. Mais um, Enoque, pela fé. Enoque foi levado de modo a não experimentou a morte. Não experimentou a morte. Um dos primeiros personagens da Bíblia que a gente tem essa história, e tudo isso está em Gênesis capítulo 4, em Enoque, Gênesis capítulo 5 e ali por diante. E já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Jó foi transladado, pois antes de ser levado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Quando você vai lá em Gênesis capítulo de número 5, exatamente no versículo 23, 24, quando vai falar sobre a narrativa e história de Enoque, que talvez você não conhece nada e não tem nada da história dele, é só isso, que Enoque foi, pai dele era Jared, que ele foi pai de Matusalém, que nós falamos anteriormente, e viveu 365 anos, e diz o texto quando fala de Enoque, que Enoque andava com Deus. E quando a gente fala de Enoque andar com Deus, o texto está dizendo bem claro para a gente, que Enoque queria andar, conhecer a Deus. E essa é a terceira vertente que a fé precisa ter. A primeira ação de uma fé madura é entregar tudo e descansar. A segunda característica de uma fé madura é buscar conhecer, é buscar andar com Deus, é buscar se desenvolver com Deus, conhecê-lo para que cada vez mais a gente saiba quem Ele é. E a nossa fé não seja em coisas, mas a nossa fé seja naquilo que Ele disse. Por isso que o próprio texto de Osés vai dizer para nós, meu irmão, Osés capítulo 6, versículo 3, que a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Correr mais, busca hoje, busca amanhã, evolua, assim como é a minha vida espiritual, assim como é a vida orgânica, assim como a minha idade, eu estou crescendo, evoluindo, a minha fé também precisa evoluir. Eu preciso transitar de uma fé imatura para uma fé madura, e Enoque nos ensina que a gente precisa conhecer a Deus. E o terceiro e último personagem, mas não menos importante, no segundo texto, pode passar, Caio. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, versículo 7, último, Caio, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, lembra de fé? Movido por santo temor, conhecia, construiu uma arca para salvar a sua família. Nunca tinha chovido, irmãos. Fazer uma arca, para você hoje é fácil entender, que vai chover, vai vir um dilúvio, mas para ele na época não tinha nada, ou seja, é um tiro no escuro, falar isso com o homem. Não faz sentido para Noé, não faz sentido para nós, olhar e receber uma ordem de Deus e fazer, Senhor, mas não estou entendendo nada. Por isso que é fé. Porque a fé tem a ver com eu obedecer, mesmo não entender. Isso é fé. Porque se for ter que Deus dar satisfação para você, dizer tudo, mostrar tudo, como é que funciona, já não é mais fé. Aí é um bonequinho que está respondendo ao que alguém está mandando fazer. Por isso que o elemento da fé, olhando para Noé, é servir,
é agir, é obedecer, mesmo sem entender nada. Por isso que às vezes eu fico triste em olhar para esses 3 personagens, porque por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por isso que eu fico triste, porque está difícil de encontrar homens e mulheres igual Abel, que se entregam e que confiam em Deus de verdade no seu dia a dia, que não permitem que o desespero, a ansiedade, preocupação e outras coisas mais tomem conta da nossa relação com Deus. Por isso que eu fico triste de ver muitos homens e mulheres que não conhecem, não buscam conhecer a Deus, aí acham que por causa de uma circunstância contrária da vida se frustram com Deus, porque Deus, mas Deus disse que faria onde, irmão? Onde está na Bíblia isso? A gente não conhece mais a palavra. E por fim, fico triste porque a gente não está encontrando mais homens e mulheres como Noé, que obedecem sem entender, que faz da prática do seu dia a dia reflexo daquilo que eles vivem, que faz o reflexo do seu dia a dia algo pela qual eles creem definitivamente pela fé. Por isso, para você fazer um paradoxo, a gente ouvir, refletir e agir e encerrar a nossa mensagem. A fé imatura, talvez você perguntaria: o que ele pode fazer para mim? Uma fé madura diria: o que eu posso fazer para ele? Uma fé imatura é aquela que está disposta a receber coisas, inclusive imediatas, não passa pelo tempo da prova, não tem paciência. A fé madura busca a presença de Deus mesmo em meio à prova, não tem pressa. A fé imatura é aquela que está sempre em busca de milagres e respostas e orações que falam comigo. Mas uma fé madura é aquela que deseja dobrar os seus próprios joelhos no seu quarto secreto e buscar conhecer a vontade de Deus. Uma fé imatura é aquela que está querendo, pela ação da fé nele, gerar poder para transformar o mundo. Uma fé madura é aquela que não precisa de poder, mas busca a vontade de Deus para se tornar quem Ele deseja, para que a partir dele o mundo seja transformado. Quem é você nessa história? A tua fé te leva a perguntar o quê? O que o Senhor pode fazer? O que o Senhor vai me dar? Ou a tua fé te produz a perguntar quem o Senhor quer me tornar? Quem o Senhor quer fazer com que eu se pareça? Por isso, para você ouvir, refletir e agir, eu quero guardar no seu coração essas expressões. Primeira, faça uma autoavaliação. A sua fé é infantil ou é madura? Você tem evoluído sobre a sua fé ou você tem ficado no mesmo estágio há muitos e muitos e muito tempo? Segunda verdade que eu quero que você guarde. O que você tem feito para aumentar a sua fé? Vir à igreja? Ficar no Instagram? Vendo frases de versículos? Isso não aumenta a fé não, irmão. Isso aumenta algoritmo lá, as coisinhas lá para os outros. Só dá dinheiro para os outros. Quando lá em Lucas capítulo 17 perguntaram para Jesus: Jesus, aumenta a nossa fé. Jesus não deu fórmula mágica. Falou: isso aqui, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Primeiro você de você mesmo, depois você das suas angústias, depois você dos seus atributos de pecador, para a gente se tornar parecido com Jesus. Como é que você tem aumentado a sua fé? E a terceira e última pergunta. O apóstolo Tiago fala para nós isso, e nós vamos falar sobre isso semana que vem. Qual que é a razão da fé ser importante na nossa vida? O seu dia a dia evidencia que você tem fé madura ou imatura? Vou repetir. O seu dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, no seu lar, na sua faculdade, em qualquer lugar que você vai, elas evidenciam a sua fé, denunciam a sua fé, entregam que ela é madura
ou que ela é imatura? Quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer essa autorreflexão, para a gente tentar perceber e tomar nota sobre aquilo que Deus fez comigo e com você. Nessa noite a palavra de Deus ao meu e ao seu coração, sobre a nossa vida com Ele. Ele quer nos transportar numa esfera de compreensão sobre a nossa fé. Eu gostaria muito que você fizesse essa autoavaliação sobre a sua fé. Como anda a sua fé? E para falar sobre a sua fé, não precisa ir muito longe, é só olhar para a sua atitude no seu dia a dia.